Vamos lá para a gente conversar no Direto de Brasília com a Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, está trazendo um pouco da preocupação do governo Lula com relação entre Donald Trump e as Big Techs. Bom, o governo brasileiro, Fran, já tinha uma preocupação com as Big Techs por si só, mas aí ganhou um Donald Trump para ainda ter mais dor de cabeça na opinião e na avaliação do governo? Bom dia para você. Ei, Ibrahim, bom dia para você, um bom dia também para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, né, a gente viu principalmente ali no dia da posse de Donald Trump esse alinhamento, né, não só mudanças aí nas políticas dessas empresas, essas Big Techs, a gente pode citar a Meta, a gente pode citar o Google, a Amazon, enfim, entre outras, né, além, obviamente, do próprio X, né, que está aí nas mãos de Elon Musk, e a gente viu na posse os CEOs, né, os donos dessas empresas, justamente aí na posse de Donald Trump, mostrando esse alinhamento. Agora, a grande preocupação, ou digamos que essa imprevisibilidade que incomoda o governo brasileiro, e aí quando eu falo governo, também falo que incomoda também até pensando nas eleições de 2026, obviamente, é justamente como que essa proximidade aí, como que ela vai repercutir aqui no Brasil. Isso porque no ano passado a gente viu um Elon Musk, o dono do X, né, justamente o quê? Enfrentando o judiciário brasileiro, contestando diversas ordens e tudo, e acabou também isso respingando, essa crise respingando no governo, né? Ao mesmo tempo, antes mesmo da posse de Trump, após o anúncio da mudança da política de checagem da Meta nos Estados Unidos, né, o governo brasileiro também resolveu reagir. Tanto é que hoje está marcado uma audiência pública que a Advocacia Geral da União vai comandar com representantes de diversas redes sociais, como LinkedIn, Kawaii, entre outras, além de representantes de entidades públicas, representantes do governo, do judiciário, para falar justamente sobre as mudanças dessas políticas de checagem. E quando esse anúncio foi feito pelo Zuckerberg, o governo reagiu muito fortemente, né? Vários ministros do governo Lula ficaram por dias falando disso, falando sobre a preocupação disso, e no momento em que o Supremo Tribunal Federal julga questões, tem 2 julgamentos aí com pedido de vistas relativo ao marco civil da internet, tá aí, foi o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, quem pediu vista, então tá esperando justamente aí, e esses processos, eles tratam sobre a responsabilidade das plataformas agirem de forma proativa para retirar conteúdos falsos, por exemplo, do ar, ou conteúdos aí que são preconceituosos do ar. Então, para que a plataforma não espere ser acionada por o judiciário, mas sim ela possa agir de modo preventivo. Então, há essa preocupação também de como que vai ficar isso, uma vez que o judiciário já julga, já está julgando esse tema. Então, o governo, ele está meio que nesse compasso de espera, mas ao mesmo tempo ali agindo nos bastidores, porque isso pode influenciar, a avaliação é de que isso pode influenciar lá em 2026, porque essa aproximação dos donos das Big Techs com Donald Trump acaba também, de certa forma, fortalecendo a direita, né? Não só no Brasil, mas também em vários outros países, e a gente sabe que as redes sociais são aí, foi o principal instrumento, por exemplo, nas últimas eleições, para que a direita se organize, e o governo está patinando nessa comunicação nas redes sociais. Foram feitas mudanças na Secretaria de Comunicação Social, justamente para tentar aí resolver isso. Então, continua sendo o tendão de Aquiles do governo, e essa preocupação com essa proximidade, ela aumenta muito mais, pensando aí em 2026 e pensando no que pode vir, uma vez completando também que Elon Musk agora faz parte do governo de Donald Trump. Então, assim, a avaliação aqui, Donald Trump às vezes pode nem tratar o Brasil muito pragmaticamente, até esquecer do Brasil, mas tem que ver também qual que vai ser essa reação, como que Elon Musk vai tratar o Brasil, tendo em vista esse histórico recente, né, em que a plataforma do qual ele é dono ficou aí fora do ar por 40 dias por aqui. Tem algumas coisas, Frank, que estão colocadas nesse debate que eu acho interessantes da gente abordar. A primeira delas, que eu acho que com a entrada de Elon Musk, não só a entrada, a participação ativa dele na campanha de Donald Trump, da maneira como foi, inclusive assim, à luz do que é a legislação eleitoral brasileira, se o que o dono do X fez na campanha nos Estados Unidos aqui fosse, assim, era cana, né? Não é um negócio nem
perto de... não, foi singular. Não, assim, era oferecimento e quase dar dinheiro às pessoas numa reta final de campanha, utilizando uma plataforma que tem alcance mundial. Dito isso, eu disse isso, aliás, para primeiro tirar da frente do caminho essa hipótese que sempre foi colocada de que Elon Musk era um sujeito sem interesse nenhum no universo e que a única batalha que ele tinha na vida era ser um paladino da liberdade de expressão. Conversa fiada. Nunca foi e nunca será. Elon Musk tem objetivos para os seus negócios e ele tem uma ideia agora muito claramente e umbilicalmente ligada ao presidente americano Donald Trump, de fazer, como vimos ontem, uma expansão de seus negócios. A declaração que foi dada pelo presidente americano, dizendo, olha, se o Elon Musk, ou se alguém quiser comprar aí a metade do TikTok e tal, que é uma plataforma chinesa com alcance que está cada vez mais se expandindo para além mar, é claro que ele está falando de privilegiar a gente que está dentro do seu governo. E é claro que o discurso de liberdade de expressão e tudo que está gestado no meio desse papo não tem a ver com uma isenção, uma isonomia, um conceito puro de liberdade de expressão. É um conceito à luz da cabeça de Elon Musk e do presidente Donald Trump. E aí eu acho que é esse ponto, para mim, que vai ser difícil do governo brasileiro colocar numa discussão, porque como é que faz para juntar uma ideia de como as Big Techs enxergam a coisa e como nós tratamos liberdade de expressão. O que a Constituição americana diz sobre liberdade de expressão e o que permite-se por lá não tem nada a ver com o que se permite por aqui. São núcleos completamente diferentes. E eu acho que o governo, da maneira que se apresentou até agora, Fran, não teve muito como marcar essas nuances, não marcou as diferenças entre as coisas. De dizer, no Brasil a coisa é assim, coube muito ao ministro Alexandre de Moraes fazer exatamente isso, né? Dizendo, vamos respeitar as leis aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu acho que, como sempre, num problema de comunicação, o governo ainda está distante de achar assim, uma linha mestra para conversar com a sociedade, com os órgãos responsáveis, para dizer, este é o ponto e como queremos resolver essa questão, não? Exato, principalmente porque quando se olha para o governo, e aí quando a desconfiança é muito assim do ponto de vista, é a política do governo, é uma política já pensando eleitoralmente ou coisa do tipo, né? Então, querendo ou não, há essa mescla, né, aí entre esses dois... entre essas duas coisas, e isso acaba impactando. Então, o governo, toda vez que vem algum ministro, que o governo vai falar ou coisa do tipo, a oposição, do ponto de vista, o governo quer censurar, o governo quer emparelhar as redes sociais, tudo isso acaba ganhando força. Então, o governo ele não sabe se comunicar, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre essa dificuldade de comunicação do governo, tanto é que foram feitas mudanças pelo próprio presidente Lula, isso desde o início do mandato, do terceiro mandato, já era uma das preocupações, e querendo ou não, o que a gente viu também no último ano, e essa narrativa foi crescendo também, é como se... é que o judiciário está a mando do governo Lula. Então, a gente pega as decisões de Flávio Dino, por exemplo, isso foi muito falado, né? E daí, querendo ou não, também falam de aproximidade de Moraes com o governo Lula. Então, até mesmo as decisões do Supremo Tribunal Federal, que já vem sendo muito atacado, continuam também sobre essa desconfiança. E a avaliação, Ibrahim, também é o seguinte, de que né, com esse poder que as Big Techs estão ganhando nos Estados Unidos, né, cada vez mais, qual que vai ser esse impacto aqui no Brasil, justamente? Porque vai ser cada vez mais difícil, uma vez também que é importante a gente lembrar que o governo está fazendo essa discussão, o judiciário está fazendo essa discussão, mas quem deveria fazer a discussão de fato é o Congresso Nacional, que se cala diante desse assunto, uma vez também que não é de interesse de ninguém se meter nisso por hora. Então, a gente vê aquele PL das fake news, esquece, começou a tramitar e um monte de vezes e acabou sendo arquivado, né, e no Lira, e não se vê aí também com o Hugo Mota, quando assumir a presidência da Câmara, pelo que tudo indica, que isso vai andar. Então, também é importante olhar para o Congresso pensando que quem deveria fazer essa discussão de fato está sentado assistindo, né? Esse é um ponto para mim que eu já mencionei, assim, e nós já conversamos sobre isso lá no nosso podcast 3 sobre os 3 por diversas vezes, né, Fran? Para usar a expressão que já falamos, o Congresso brasileiro tem dormido em berço esplêndido na hora de discutir temas que são centrais. E mais uma vez, este tema está sendo jogado para o centro do debate público, não é só brasileiro, é o debate público mundial,
e não se vê do Congresso um pio. Na verdade, tem muita gente lucrando com essa história e lucra eleitoralmente. Então, alguns a gente consegue mapear claramente quem lucra com isso. Mas deveríamos, como país, prestar atenção mais nessa história.